Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de Bem com a Vida. Meu nome é Mariana Leite, eu sou nutricionista. E eu sou Giovana Fiorito, farmacêutica. E a gente vai trazer informações sobre saúde, beleza e bem-estar para vocês neste canal. E os nossos parceiros desse podcast são Farmapele, a melhor e melhor farmácia de manipulação de Campinas, M10 Treino de Resultados e a Clínica de Estética La Rosée. E no episódio de hoje estamos com dois convidados super especiais, farmacêuticos. Professor Dr. Humberto Espíndola, doutor em farmacologia e terapêutica pela Unicamp, e professor Miguel Iugas, especialista em saúde estética e graduando em nutrição. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite aí, muito bom. E hoje estamos aqui para falar sobre obesidade, diabetes, alteração de colesterol e outras questões patológicas. Se você tem interesse de aprender alguma coisa sobre isso, fica aí que esse podcast é para você. Pois é, a gente vai falar hoje de um nome bem bonito que é síndrome metabólica. Professor, fala pra gente um pouquinho sobre essa síndrome. Nossa senhora, complexo, hein, Miguel? Complexo. Ainda bem que foi pra você primeiro, não foi pra mim. Então tá bom. Bom, gente, síndrome metabólica, ela é um conjunto, a gente costuma dizer que a síndrome metabólica ela é um conjunto de enfermidades, né? Que promove alterações, obviamente, no metabolismo, e aí a gente tem alguns parâmetros para ser considerado. O primeiro deles, talvez um dos mais importantes, é a obesidade. Que ninguém acredita que seja doença, né? Muita gente acredita que não. Mas é um problema, né? E, em geral, essa obesidade ela pode acabar desencadeando os demais processos. Geralmente, esse é o curso, né, da síndrome metabólica. Então, tu tem obesidade, tem alguns parâmetros, né? Depois a gente pode falar melhor sobre isso. Hipertensão, que acaba sendo uma consequência também disso daí. As dislipidemias, que é o nome técnico, né, correto para a gente falar sobre alterações no perfil lipídico, então o colesterol elevado, né, que é o LDL colesterol, triglicerídeos, não é, os desvios que você pode ter ali, que seriam as chamadas dislipidemias. E, por fim, o diabetes, né, não menos importante, o quarto ponto aí que a gente discute a respeito da síndrome metabólica seria o diabetes, que no fim das contas é o que, se a gente for olhar lá na frente, é o que gera mais danos, né, de todos esses, essa sequência, vamos dizer assim, né, de eventos. O diabetes é o que acaba gerando mais consequências. E aí a gente tem várias formas de tratar isso, enfim, né, dieta, uso de medicamentos, de suplementos. Mas, professor, para ter síndrome metabólica, precisa ter tudo isso junto? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Você pode ter alguns São deles. 3. Eu li há um tempo atrás que eram 3 fatores. Mas agora a gente mudou, né? A gente já tem algumas alterações que vinham de acordo com as observações que o pessoal, principalmente da endocrinologia, tem feito. Nutrição também tem compartilhado bastante conhecimento dentro dessa área, porque são as especialidades que estão diretamente ligadas, né, a pacientes nessas condições. E eles dizem hoje que não precisa mais que nós tenhamos 3, mas apenas 2 e que sejam bem efetivos, bem localizados na vida desse paciente. Então, hoje um paciente com hipertensão e uma alteração de colesterol, ele pode ser considerado já incluso dentro de um paciente já dentro da síndrome metabólica. Ele já precisa de um olhar um pouco mais direcionado, mas não necessariamente ele precisa preencher 3 desses requisitos. Porque é muito comum a gente encontrar paciente hipertenso, mas que às vezes não tem diabetes. É muito comum a gente encontrar paciente obeso, mas que às vezes ele não desenvolve também o diabetes, ele tem somente uma alteração de colesterol e uma hipertensão. Né? Acho Então, que nem só o diabetes, né? Porque a resistência à insulina já Exato, caracteriza, né, essa questão. Exatamente. Hoje, essa ideia do que as pessoas podem se tornar pré-diabéticas, na verdade, ela vem daí. Quando o corpo para de fazer, né, Beto, a metabolização correta desses carboidratos que acabam entrando aí, muitas vezes em excesso e gera essa resistência à insulina. Que, se não tratada, a longo prazo vira um diabetes, né? Exato. A gente sabe que isso é muito ruim, e sabe que isso pode ser danoso. E muitas pessoas, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que vão assistir a gente provavelmente conhecem alguém, se já não tem esses problemas de saúde já envolvidos. Então, a gente precisa tomar um cuidado também na hora de classificar, porque não dá para só sempre olhar para 3 coisas juntas, sendo que 2 já podem fazer
parâmetro. Sim, e fala-se que 1/4 da população adulta mundial tem esse tipo, né, de síndrome. Exatamente. E por que, né, que a gente tem tanta gente com esse tipo de doença, vamos dizer assim, né, agora? Na verdade, a síndrome metabólica, a gente classifica ela mais como uma condição, né? Não chega a ser um estado de doença, efetivamente. Porque o que a gente tem de doença, mesmo colocado em literatura, é tudo aquilo que falta, que tem, na verdade, ausência de saúde. E às vezes a pessoa consegue tocar a vida normal sem saber que a pressão dela tá alterada, né, Beto? Até a Vai hora que der um tilt, né? Até a hora que der o tilt. Mas aí a hora que der o tilt já passou muito tempo, né? Então, a gente diz também que dentro da população brasileira, cerca de 9% dela já tem diabetes. Caramba. E 3% dessa população, desses 9%, ou seja, 1/3 desse número, é de uma origem que a gente ainda está estudando um pouquinho mais, que provavelmente a ciência vai falar muito ainda, que é de origem mitocondrial. Tá. E a gente fala, né, que são doenças silenciosas, né? Porque a pressão só vai te dar um alerta quando realmente já está explodindo, né? Exato. Então a pessoa convive, às vezes, muitos anos aí com essa pressão alterada e não sabe, né? Uhum. E como é que se faz esse diagnóstico, Miguel? Como é que se sabe que se tem essas doenças? Primeiro a gente tem a parte clínica, onde a parte da hipertensão, principalmente, ela é focada e ela é diagnosticada a partir de um exame na cardiologia. Então, a gente que trabalha dentro do mundo da saúde, a gente precisa ter uma interação direta com os médicos que fazem o acompanhamento de um paciente hipertenso. A farmácia clínica aqui, ó. A farmácia clínica. Pessoal, eu conheci a farmácia clínica. A gente que trabalha com essa tendência nova, mas não tão nova assim, de 10 anos já, né, Beto, a farmácia clínica, a gente já começa a olhar o paciente sempre em parceria com um médico, né? O paciente, ele pode apresentar, principalmente o paciente hipertenso, alguns sinais que podem desencadear uma suspeita que vai ser melhor investigada depois, para que a gente consiga ter certeza de como tratar. Uns desses sinais são dores de cabeça muito frequentes. Eu tenho alguns pacientes que descobriram a hipertensão através de uma pressão na nuca. Sim. Outros que estavam achando que aumentou o grau dos olhos, né? Porque tem astigmatismo e miopia. Foi no oftalmo e, na verdade, era só hipertensão. Sim. Só E hipertensão. eu queria fazer uma pergunta, desculpa a ignorância, tá? Vocês farmacêuticos, eu tô com vergonha, mas eu vou perguntar. Na farmácia, antigamente eu me lembro que eu ia na farmácia com a minha mãe e lá mediam a pressão. Uhum. Hoje ainda acontece isso? Sim. Pode? Sim, Pode. Pode? O farmacêutico pode fazer isso, mas ele não pode fazer um diagnóstico. Ó, sua pressão está alterada, mas isso não quer dizer necessariamente que ele seja hipertenso. Isso não vai Certo? ter até o curso disso, né? Para nós, assim, para a farmácia, todos esses parâmetros que a gente pode fazer análise em farmácia, que agora até teve uma nova RDC, né? Que aumentou bastante a possibilidade de exames que você pode fazer em farmácias e drogarias. Para nós, isso serve para ver resultado de farmacoterapia. Uhum. Tá? Então, para o farmacêutico, resultado do tratamento medicamentoso. Ok. Se Então, aquele assim, medicamento está funcionando para aquele isso. paciente ou não. Ok, E interações também, né? Ok. Interações, reações adversas, mas pensando assim, o meu paciente, ele tá fazendo um tratamento farmacológico para hipertensão. Ok. Não é incomum que ele esteja usando 2, 3 medicamentos, né? Ele vai estar usando diurético, vai estar usando lá um beta-bloqueador, né? Uma losartana, enfim, tem um rol enorme de medicamentos que ele pode usar. Tá. Então, nós como farmacêuticos clínicos, a gente tem que, um dos grandes objetivos nosso, quando a gente faz esse tipo de exame, é justamente identificar se o tratamento farmacológico e não farmacológico se está surtindo resultado, né? Tá. Vira como é que eu posso dizer, um apoio, né? Uma linha de apoio muito importante para o paciente e também para ver o resultado para o médico depois. E tem um controle, tem uma tabelinha que o farmacêutico preenche isso? Existem duas formas da gente fazer esse controle, Mari. Ou a gente faz uma ficha, efetivamente, que vai fazendo o monitoramento daquela pressão arterial. Tá. Ou a gente já tem softwares, por exemplo, que a gente consegue bacana. gerenciar um relatório para Tá. aquele médico que vai fazer o acompanhamento daquele paciente. É né, Beto? interligado. Totalmente. Tá. Então, hoje,
Só um exemplo para que você entenda essa vertente antiga que o farmacêutico está voltando a trabalhar. Sim. Hoje é muito comum os médicos, para fazer o diagnóstico de alguma pessoa hipertensa, colocar um exame chamado Holter. Sim. O Holter você fica 24 horas com ele. Só. E depois dessas 24 horas? Mas vai que naquelas 24 horas você tava lá toda zen, né? Você tava assim, você mudou um pouco seu estilo de vida, você alterou, não passou por um estresse, não tava na TPM, por exemplo. Tá. Então, pode alterar. Então, mulher em TPM é perigosa. é perigoso. Então, a gente fica mais nesse background, nessa retaguarda, para acompanhar por mais 6 dias o paciente. Beleza. E aí, ele consegue levar até o médico dele, se ele fizer certinho esse cuidado com o farmacêutico, o relatório exato de como tá a pressão dele, além do Holter. Beleza. E isso é gratuito? Isso na verdade, assim, dependendo do lugar. Se forem algumas farmácias que têm a atenção farmacêutica gratuita, sim. Tá. No consultório farmacêutico, geralmente, não. Tá. Nas aulas... Porque tu tá gerando dados, né? Exato, Então, tem é um programa, serviço né? farmacêutico. Exatamente. É um serviço, exatamente. Mas tem Mas que ter o programa certo para poder fazer esse acompanhamento, Você né? segue protocolos, Todo... né? Isso. Tem vários protocolos que você pode usar Que pra já fazer são isso. pré-definidos, né? Isso. Pra Entendi. você fazer essa... E o mesmo vale pro teste lá da glicemia, do dedinho. Tem esse mesmo acompanhamento, Mesma né? coisa. Porque a gente tem esse protocolo para pressão e uma das outras doenças aí é o diabetes, né? Sim. Então, também é feito isso na farmácia clínica. Também. Pode Legal. ser feito. Você exatamente. pode orientar que o paciente... O ideal até, muitas vezes, é você orientar para o paciente fazer em casa. Sim. Né? Que é o monitoramento residencial Sim. de Mas muita pressão, gente de acaba, diabetes. Não tem, né, condições realmente financeiras de comprar, de ter isso, Sim. mas a farmácia também, teoricamente, oferece esse serviço. Não só a farmácia, mas como o farmacêutico em consultório independente também pode fazer esse acompanhamento. Que Bacana. isso está muito em alta agora, né? Os farmacêuticos atendendo e fazendo esse acompanhamento, Que coisa né? maravilhosa. E muitas vezes em parceria com médicos, É nutricionistas. uma área totalmente nova essa. Totalmente. Embora ela tenha né? 10 anos, né? Uhum. RDC 585, 586 lá, da são farmácia já clínica antigas, né? e da prescrição, ela fez 10 anos esse ano. É. Né? Ela é de 2013. Então, E agora que tá agora que as coisas estão... Legal. Mas isso é muito parecido, Humberto, com o que a gente, no episódio passado, a gente falou da nutrição, do ontem e do hoje. E a gente abordou muito isso, né, Mari? Essa questão de como a nutrição, quando começou, como era, qual era o perfil. E essa mudança toda que teve um boom também, há o quê? Uns 5 anos atrás? Um pouquinho mais, uns 10 Uns anos 10 também. anos, né? E há quanto tempo que a gente já tinha a profissão de nutricionista atendendo e prescrevendo e fazendo as dietas, né? Sim. E, então, eu acredito que seja, né, um futuro aí próximo, né, pra gente... Sim, poder- até para segmentar um pouquinho, né? Tirar do monopólio ali só o médico poder fazer isso, né? Eu acho que é bem Na vindo verdade, isso. o que a gente Complementar, né? O que a Sim. gente costuma ver, Mari, é que isso não chega nem a ser um monopólio, é que a população não tem Sim, o conhecimento sim, de que sim. isso é possível, Sim. né? E a gente consegue, no consultório farmacêutico, tirar muito problema que o médico não precisaria desprender Sim. tempo para resolver. Perfeito. Então, a gente perfeito. consegue fazer uma atenção que a gente chama de atenção primária, Legal. em alguns casos, e resolver Esse antes de complementa chegar. mesmo, né? É uma Perfeito. pessoa que evita, por exemplo, muito bem tratada, evita chegar numa emergência, por exemplo. Ótimo. E aí uma pessoa menos para tomar um captopril sublingual é uma pessoa menos que deixa de ocupar uma equipe que pode atender uma emergência um pouco mais E significativa. ninguém melhor do que o farmacêutico para conhecer os medicamentos, né? A gente é o cara das for drogas, falar- né, Beto? A gente é o cara das Ó, drogas. quer ver? Para e pensa. Para e pensa. Nós estamos falando de síndrome metabólica. Exatamente. né? Se a gente for falar de síndrome metabólica... Aí tu começa a somar. Todos Então, na hipertensão, o paciente ele vai estar fazendo... Dificilmente você vai ter hipertensão, tratamento imunoterapia. Geralmente começa, mas em geral evolui muito rapidamente, né? Sempre vai ter um diurético associado. Isso, tu vai ter diurético, aí tu vai ter um beta-bloqueador, praxe, né? Um atenolol, por exemplo, e algum vasodilatador. Então aí Sim. losartana, captopril, nifedipino, aí a lista é enorme. Enorme. Então o paciente ele já chega para nós com 3 medicamentos para hipertensão. Vamos botar esse número aí para ser bem razoável. Sim, Aí ele tem hipercolesterolemia. Então ele faz uso de estatina, para de controlar uma o colesterol. simvastatina, por exemplo, né? Aí ele tem diabetes tipo 2, Uhum. né? Evoluindo e tal, tem diabetes tipo 2, ele toma lá uma metformina e já está evoluído, está fazendo uma insulina NPH lá, por exemplo, né?
Então tu já tem aí 5 medicamentos de cara, assim, já que ele tá usando. Só pra ele sobreviver. Só para ele sobreviver. E Então aí sem tu pega pensar esse nos efeitos paciente colaterais. e aí você De começa cada a um entender. deles. Exatamente, né? E aí, se você for somar, daí tem ansiedade, vem mais um negocinho, aí tem depressão, vem mais um negocinho. Pra dor dormir. epigástrica, pra dormir, pra acordar. Porque Protetor gástrico. quando tu vê 10 inclusive, medicamentos, 10, 12. Se for É mulher, muita tem coisa. TPM, Ou tá na menopausa, ou né? tá na menopausa. Que inclusive isso que o Beto comentou, né, de controlar a ansiedade, o sono e tudo mais, são princípios básicos para a gente começar o controle e tratamento de síndrome metabólica. Então faz parte de um Com protocolo. certeza. Né? A gente consegue, por exemplo, controlar cortisol, melhorar a qualidade de sono, melhorar o intestino, porque tudo Aham. isso vai interferir. Uhum. E aí a gente tem o quê? A nutrição. Sim, Né? que não pode deixar de falta. Aliás, né? É um dos pilares, né? A alimentação. Não adianta a gente tomar 10 medicamentos se a alimentação não for uma alimentação adequada, se não for uma alimentação realmente aí eficiente para isso, né? Vou fazer um corte dessa sua fala e vou postar no meu Instagram. Ah, Gostei, isso foi muito mesmo. bom. Porque ninguém leva em consideração O isso. intestino, gente. 85% das pessoas que eu converso, elas querem tratar só pelo medicamento. Não, mas elas não querem cuidar da causa efetivamente. Lembra lá daquela frase lá, faça do teu alimento o teu medicamento? Exatamente. Né? Então não tem jeito, não adianta, você pode Começa tomar. aí, né? Por que no consultório da Nutri tá cheio? Porque mesmo aí com 10 medicamentos, o medicamento sozinho, ele não está sendo suficiente para tratar tudo isso. E ele trata Exatamente. sintoma na maioria das Sim. vezes, né? Se a gente for pensar Sim. na raiz, Sim. você com uma alimentação desequilibrada, seu intestino não funciona, você não absorve os nutrientes necessários da alimentação e nem dos E aí medicamentos. fica aquele bololô ali que não sai, né? Ó, e outra, a premissa básica para o tratamento dessas enfermidades, vamos colocar, né, dessas comorbidades, a gente poderia Sim. ficar até melhor, né, falar assim, começa com a mudança de estilo de vida. Sim. E qual é o Com pilar certeza. principal? A alimentação. Exatamente. Né? Você pega, por exemplo, aí, lá nos valores de hipertensão. Em 2017 teve uma mudança do perfil, né, os valores de referência da hipertensão. Isso veio lá da Sociedade Americana de Cardiologia, onde eles observaram que uma simples mudança de nomenclatura Já mudou. mudava já o momento que o indivíduo ia entrar na mudança de estilo de vida. Então, olha como é que era antes. Antes, a gente sempre tava, assim, era comum a gente ouvir falar o 12 por 8, né? O 120 por 80. Sim. E tinha até uma campanha, né? Sou 12 por 8, né? Tinha. Aí era assim, ó, era considerado assim, abaixo de 12 por 8 era chamado de valor ótimo. Uhum. Aí, entre 120 e 129, né, de pressão sistólica, era normal. E acima disso entrava hipertensão estágio 1, estágio 2, estágio 3. Tá. O que eles fizeram? Houve uma pequena mudança de nomenclatura aonde o 12 por 8 ou 120 por 80 é normal. Certo. Estar com esse valor ou abaixo. Acima disso, até 140, né? Então, 120 seria o normal, considerado. 121 até 139, hoje é pré-hipertensão. O que antes era considerado normal. Já é considerado Entendeu? pré-hipertenso. Então, é pré-hipertensão. Por quê? Para que as pessoas, iniciem Fica um alerta já. Exato, uma mudança no estilo de vida, alimentação, dieta, exercício e tal, antes de entrar em estágio 1, que é quando você tem a sistólica em 140. Mas esse pré aí já entra com medicamento? Não. Não, Não. só mudança do Na estilo. verdade, assim, não seria o ideal. Sim. Mas- A gente sabe que a prática clínica é totalmente diferente, tá? Tá. Vamos falar bem a verdade. Porque quando a gente tá lá dentro do consultório, a gente, dentro desses valores que o Beto disse, na fase do pré, a gente já vê muito paciente medicado. Tá. E não é um paciente, por exemplo, que fez matrícula na M10 pra mudar a estilo de vida dele. Se tivesse na M10, Não, daria certo, Passou com a entendeu? Nutri. Não passou Não com a tivesse Nutri. passado, entendeu? Ok. Tivesse feito o medicamento Uma dele da Farmapele, não ia ter nada entendeu? disso, né? Tudo ia mudar. Tá. Mas o que acontece é a gente já vê paciente medicado. Sim. Porque hoje a medicina ela tá muito dentro do processo preventivo. Ele não quer que o cara chegue Sim. no Na diagnóstico pressão. já do hipertensão. Sim. Então, para que ele não chegue, a gente medica antes. Sabe o que eu ouço muito? Não sei, porque como eu lido mais com pacientes, né? Eu pergunto, tem pressão alta? Não, eu tomo remédio controlado. Não sei se vocês já ouviram isso. Todos Porque os acabou, né? Sim, gente, Tirou. mas se você já está usando medicamento, é porque você já está com a pressão alta. Eu tenho um caso em casa. Né? Eu tenho um caso em casa. Agora eu vou dedurar. Pai, se você estiver Jura? ouvindo este podcast, eu estou falando de você. Que danadinho. Meu pai, ele tem diabetes, hipertensão, ácido úrico e tudo que você imaginar que uma pessoa com síndrome metabólica pode ter. Ele toma
uma cacetada de remédio. E aí ele foi fazer exame recentemente e falou, olha, tá tudo normal. Aí eu virei pra ele e falei assim, tira 3 desses remédios aí, vamos ver se vai ficar. E aí, se ele tirou. juntando nessa pergunta aí, Miguel, já aproveitando essa pergunta, desculpa te interromper, já te interrompi tá mesmo, certo, né? Já contei a história, ele vai ficar bravo comigo, né? E aí, isso aí... Já serviu puxão de orelha. Já. Isso é hereditário? Você tem isso? Você Graças a Deus, não. nunca foi... Não pretendo desenvolver, inclusive. Tá. Mas em alguns casos pode ser hereditário e em alguns casos pode não ser hereditário. Ok. Eu falei no começo que hoje a gente já investiga diabetes vindo de uma outra vertente que não seja só algumas disfunções. A gente tem lá uma organela nas nossas células que são as mitocôndrias, né? Que tá na moda agora. Que tá na moda, Mitocôndria tudo agora. Tudo é mitocôndria hoje em dia, né? E aí, teve uma pesquisa recente da USP aqui que estava mostrando que alterações causadas no DNA da mitocôndria, que são passadas da mãe para o bebê, podem fazer com que essa criança desenvolva Tem uma diabetes. predisposição maior. Bem maior. Então, 3% da população já nasceu com alteração em DNA mitocondrial e não sabe. Sim. Sim, mas... E assim, predominância feminina, né? Claro. Quem passa mitocôndria é a mãe. Então, a minha mãe, por exemplo, ela não tem diabetes. Faz um Ela coração não pra tem- mãe agora. Obrigada, mãe. Mas, se não cuidar, pode ser que eu tenha 50% de chance de desenvolver. Então, assim, alguns casos ele pode sim ser hereditário, em outros casos não. Porém, beleza, mesmo que a gente tenha essa genética, a gente pode expressar ou a gente pode silenciar isso. Exatamente. Certo? Tudo vai depender. E Do os quê? hábitos, né? Vai depender de quê? O estilo de De- vida, estilo de vida. os hábitos todos É. têm diferença. E agora a gente entrou num tema bem polêmico, né? Que a gente até já estava conversando nos bastidores a respeito disso, diabetes, que eu acho que de todas essas, como o Humberto disse, de todas essas comorbidades, o diabetes ele acaba sendo a mais crítica, né? A mais problemática Perigosa, né? a longo prazo, né? Que tem sequelas piores, né? Exatamente. E hoje, qual que é, principalmente, quais são os principais tratamentos medicamentosos que a gente tem para diabetes? Tá, primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte. Tratamento medicamentoso pro diabetes, você tem duas linhas principais, tá? Nós temos as substâncias que vão estimular a liberação de insulina pancreática e nós temos as substâncias que simplesmente vão impedir a elevação da glicemia sem alterar necessariamente a secreção de insulina lá do pâncreas. Certo. Tá? Tanto é que, por exemplo, a metformina, que é muito usado, né, o glifage, né, o famoso glifage, ele é um anti-hiperglicemiante. Anti-hiper. Ele impede a elevação. Como? Ele melhora lá a atividade, como é que fala? Entrada. A entrada, né, de insulina, de glicose na célula, porque melhora a interação da insulina com o receptor. Ele diminui a glicogenólise, né, a quebra de glicogênio hepático, diminui a gliconeogênese, que é a síntese da nova glicose, enfim. Ele reduz globalmente a quantidade de glicemia com uma grande vantagem, que é o que faz com que ele seja muito prescrito, especialmente para idosos. Ele não causa hipoglicemia. Ele não age, ele age em GLP-1 e Não. GIP? Não. GIP? Não. Não. A metformina, ela é a campeã mundial, justamente por conta disso, Entendi. e porque ela reduz a absorção de glicose também lá no intestino, por isso que tem vários distúrbios gastrointestinais, né, típicos da Uma metformina. diarreiazinha, né? Básica, né? Tá. Tem gente que não tolera muito bem, né? Eu tenho pacientes que têm realmente diarreia com... Eu acho que é mais no início, né? Depois as pessoas acabam Pode ter se variação. adaptando. Geralmente no início, mas você pode ter De variações ao acordo com a longo. dose também, É. se você altera muito a Ajuste. dose. Sim, né? sim. E aí, do outro lado, a gente tem os hipoglicemiantes de fato. Aí temos algumas classes diferentes. A principal delas são as chamadas sulfonilureias, que são muito conhecidas. Elas são comparáveis aí, entre aspas, com uma própria insulina administrada injetável. Tem nome comercial esse? Tem os princípios ativos, gliclazida, glibenclamida, né? Também é Daunil bem é um deles, utilizado, uma né? referência, né? Então esses são fármacos que vão lá, são ativos que vão lá no pâncreas e de fato estimulam a liberação de insulina. Neste caso, eles podem causar hipoglicemia. Então, para idoso já não é um negócio muito interessante. E para quem é resistente à insulina? E não é seria diabético já? indicado? Ainda Nesse não é caso. diabético, mas é resistente. Nesse caso, desculpa te cortar, Beth, Pode se falar, quiser, claro. você pode complementar. Não, manda aí. Nesse caso, é muito comum a gente trabalhar com esses pacientes com a metformina
associado a algumas suplementações. Maravilhoso. Mas suplementação de quê? Inositol, principalmente. Inositol é maravilhoso pra gente fazer o controle desse paciente. Também, né? Fitoterapia a gente pode trabalhar, como por exemplo o próprio safrim, que é ótimo para isso. Isso, croxativos. Eu gosto muito de trabalhar também com o Metabody, que é ótimo para baixar. E o picolinato de cromo entra aí também? Ele entra e associado à metformina existem observâncias clínicas que a gente consegue dizer que associar metformina com picolinato de cromo, você consegue fazer com que esse paciente vá fazendo uma redução progressiva da dose. Legal. Então, ele tem um mecanismo muito parecido com a metformina. Então, ele é um facilitador desse transporte para dentro das células. E aí você consegue diminuir bem significativamente a utilização dessas medicações. Show. Então, é uma ótima lembrança. E hoje já tem outras formas farmacêuticas, né? Que a gente manda manipular, como por exemplo a metformina transdérmica. Sim. Que já via... Então, a gente, tópica? tem na Farmapele. Tem na Farmapele. Tem na Farmapele. A gente consegue trabalhar com dosagens menores da metformina, por exemplo, só para que vocês tenham tendência de grandeza. Um paciente que utilizaria 1 grama de metformina via oral, ele fazendo a utilização tópica, como ela não vai precisar de passagem de trato gastrointestinal, não vai precisar de transporte barreira, metabolizações que o Beto é especialista Fígado, nisso. né? Primeira passagem lá e tal. Nada. Ele vai direto para a corrente sanguínea e a gente consegue trabalhar em doses de 200 miligramas. Nossa, Bem Cai menos, bem, né? né? legal. A dose inicial hoje da metformina comercial, ela começa em 500 miligramas. Então, assim... Importante, desculpa te cortar, mas só pensando nessa questão da transdérmica, importante frisar a questão do veículo que é utilizado. Exatamente. Né? Não é simplesmente um creme, Não é um né? creme, Não é um creme gelzinho, sim. não, né? De um cabelo, gelzinho. assim, pegou lá, misturou, mete e Exatamente. colocou. Tem um veículo específico que é Claro. um creme De feito só premiação. para isso, para poder Entendi. levar esse ativo até a corrente sanguínea. E a pergunta da Nutri: metformina ajuda a emagrecer? Dependendo da pessoa, ajuda sim. Aí a gente entra, acho que mais na terceira classe de medicamentos, né? Que o Beto ia começar a falar. Sim. Esse aí são os tais os incretinomiméticos, né? Nossa, você nem fala isso. Tem que fazer pós-doc só pra aprender a Que falar são isso. hormônios. São Análogos. Análogos de hormônios. Produzidos. Explica no o que é intestino. análogo. Que eu pesquisei Parecido. antes. Tá, parecido. Para as pessoas Vamos lá, que ó, não... vamos entender como é que é o processo aí. aí. Você Tá. comeu, certo? Você comeu lá uma bela de uma lasanha, ok? Aí essa lasanha chegou lá, você começa a ter digestão na boca, certo? Amilase As salivar e enzimas. tal, passa pelo estômago e aí chega lá no intestino delgado. Ali você já, por conta da finalização do processo de digestão, você vai ter lá umas células chamadas células enterocromafins, que vão liberar 2 hormônios bonitinhos, maravilhosos, né? GIP e GLP-1. Que tá na Que moda. estão super Que estão em na moda. Vocês vão moda entender e tal, por quê né? estão na moda. Aí o que acontece? Especialmente o GLP-1, ele... O que ele faz? Ele entra na tua circulação... A grosso modo, tá? Ele entra na tua circulação, ele vai estimular... Ele tem vários efeitos simultâneos, vamos dizer assim. Ele vai estimular a secreção pancreática. Então, a secreção pancreática de insulina. Então, ele aumenta a quantidade de insulina circulante. Sim. E esse é o objetivo terapêutico para diabetes. Sim. Né? Porém, ele também faz um processo hipotalâmico de redução na velocidade do esvaziamento gástrico. O Diminui. que aumenta a saciedade. Diminui a né? passagem de alimento do estômago para o intestino. Então o alimento fica mais tempo ali no estômago. Exato. Então você fica com mais tempo satisfeito. Para nós isso é importante, né? Sim, Fisiologicamente falando. Então sim. você vai no rodízio de pizza, você vai no rodízio, alguém tem que avisar, né? Tipo, ô tio, Parou, né? você já comeu 18 pedaços aí, então Chega, vamos já parar, né? Deu por hoje. Tipo isso. Só um docinho, diz que o docinho vai para outro lugar, outro né? compartimento. É outro compartimento, agora eu vou para as doces. Sim, Né? Por favor, as doces aqui, desce aqui nessa mesa. Banana Então é com fisiológico. canela é maravilhosa. Então, aí você vai variando, né? Aí você Leite vai variando. Aí o que Então, acontece? quem faz isso é o GLP-1, é o principal que deles, é esse né? hormônio. Esse Que é análogo. semelhante ao glucagon, né? Ele atua nos Isso. receptores de glucagon e tal. Mas isso o nosso corpo produz de forma Normal, natural. isso é o que é. Tá. Que é normal. Fisiológico. Que é fisiológico, exato. Aí tu pode ter disfunções relacionadas a esses receptores, que vai
interferir no processo de obesidade, que vai interferir na tua compulsão alimentar, tu vai ter alteração lá da grelina também, né? O hormônio. Que é outro hormônio que tem a fome. ver com a saciedade. Quer dizer, ele mexe com um monte de coisa. Tá. Sim. E aí, então, daí surgiram os incretinomiméticos. Liraglutida, semaglutida. O primeiro foi o Saxenda, eu acho. Saxenda. Né, o primeiro. Depois Depois veio o veio Victoza e depois o é. Ozempic, que são os nomes comerciais para Sim. esse grupo. princípio ativo. Mas Exato. cada um é uma substância química diferente. Que são análogos do GLP-1. Ah, Né? Tem algumas alteraçõezinhas entre um e outro que pode deixar ele um pouco mais parecido e o outro menos parecido, sabe? mas que vai Isso. ter a ação. A ação é a do mesma. Tem uns outros ali, que é o Exenatida, Esse eu não conheço. que eles eles têm sido associados, inclusive, com metformina, enfim, com outros ativos, que é o seguinte, o GLP-1, o que limita a circulação do GLP-1 fisiologicamente falando? É uma enzima chamada DPP4, tá? Essa enzima, ela vai, metabolizar o GLP-1, porque chega um momento que ele não precisa mais estar circulante, é o que vai limitar a quantidade de GLP-1. Então, existem fármacos que inibem esse DPP4. Então, quando inibe o DPP4, o teu GLP-1 normal fica mais tempo bioativo. Para aumentar também a tua sensação de saciedade. Tá. Entendeu? Sim. Para precipitar também. Só que daí, é um efeito mais... você preserva mais o GLP-1 de forma fisiológica, porque tu tá inibindo quem degrada, quem acaba com a circulação do GLP-1. Sim. Só que esse grupo é mais usado, de fato, para o diabetes. Não entrou na onda do na emagrecimento. onda do emagrecimento, que é uma preocupação enorme que a gente tem. Né? E tem o GIP também, né? O GIP. Tem, mas esses aí são análogos do GLP-1. Eles são parecidos ali. Eles são muito próximos. Só tem Porque um lá tem no mercado agora que é o Monjaro, que agora nem sei se é assim Que tá que novo, fala, né? mas Tá tá ele é super novo. Na verdade, ele é novo aqui no Brasil, né? Ele foi aprovado recentemente pela Anvisa. Sim. A União Europeia já era presente. A diferença dele pro Ozempic, Saxenda e semaglutida é que ele tem ação nos dois. Exatamente. No Juntos, GIP do e no GLP-1. e do Exato. GIP. Exatamente. Então ele é duplamente... Por isso que eles dizem que ele é quase 6 vezes mais efetivo do que o Ozempic. Em resultados de emagrecimento, a discrepância de perda de peso é gigantesca. De um pro outro? De um pro outro. Certo. A gente falou muito rápido, Miguel. Fala um nome bonito, porque como é novo, acabou de acontecer isso, boom agora. Fala um nome bonito pra galera. O nome comercial dele é Monjaro. Olha que chique. Monjaro. Parece italiano? Rima com Agora é mangiare. Mangiare Felice. Vai pro Kilimanjaro. Come, Pasta. toma mangiare Você e não mangiare come. felice. Você usa ele e não come. Por isso não você manja. você não manja não nada. mangiare. Só Você fala não mangiare. mais ou menos o preço dele pra galera saber, assim, a média ele de tá preço. caro, viu? Ele tá Eu não caro. faço nem ideia de quanto ele esteja. Ele tá caro. Ele tá Eu caro. vi, galera, assim, na internet, dizendo que é uma canetinha também, né? Exatamente. Que custa uma canetinha, custa em torno de R$5.000. Então, É dinheiro de pinga pro Humberto. Ah, Tanto desculpa aula de aula aí. que ele dá. Ah, tá bom. Brincadeira. Daqui a pouco eu tô lá de novo. O que acontece? Essas medicações, quando elas são associadas, esses mecanismos de ação associados, eles são ótimos, excelentes para determinadas pessoas. Para outras, nem sempre é importante. Agora, o meu questionamento é: como a gente vai saber pra quem é? para quem vai ser Sim. esse cara? Como eu vou ter certeza de que aquele paciente que eu estou prescrevendo uma medicação como essa tem efetivamente problema em todos esses receptores ou nessas... como que você falou? Vias, né? Nessas de vias, resposta como o fisiológica. Como é que Beto a gente falou, sabe? Efeitos intestinal. colaterais Tem algum também, né, exame gente? que faz isso? Teoricamente, sim, mas não é tão disponível Simples. aqui no Brasil e não tão simples. A gente Tá. consegue fazer por análise de coprológico funcional, que é Tá. quando a gente faz o exame de Cocô. fezes do cocô, efetivamente. É que Dá eles pra falam gente ter bonito, uma gente, ideia. sabe? Então tem que simplificar aqui. E a cocô gente consegue fazer por alguns exames genéticos. Perfeito. No exame genético, você consegue saber exatamente se você vai ter tendência de ter essa alteração ou Ou não. não. Exatamente. E, teoricamente, os testes genéticos hoje estão disponíveis em laboratórios tradicionais normais. Estão. Né? Mas estão. claro que ainda tem
um custo alto, né? Na verdade, já tá tudo se tornando um pouco mais barato, Mari. Porque antigamente, Tatu, quando né, você gato? fazia... Tatu, Não. Quando a gente fazia um sequenciamento genético, a gente tinha que pegar o gene inteiro daquela pessoa e analisar aquele gene Sim, hoje inteiro. dá pra Hoje eu segmentar, consigo falar, né? por exemplo, eu quero ver, analisar a Só genética diabetes. da Gi para diabetes. Sim, sim. Então eu Mais simplifico o específico, né? processo. Sim, verdade. Então, tem exames genéticos hoje a 120, 130 reais. Ah, legal. É claro que para determinadas pessoas isso acaba sendo pesado, Sim. mas que não é Mais inacessível. acessível. Não, e o né? resultado que ele te dá. É um também, Sim, né? É né? um que E você o vai resultado fazer. que ele te dá, o nível que você consegue ter de Exatidão. de exatidão sobre o direcionamento do Direcionamento, tratamento. exatamente. E eu falo para os meus né? pacientes que um teste genético você vai fazer uma vez na vida. Porque Pois é. seu DNA ali não vai mudar. Diferente de um colesterol, de uma glicemia, Sim. que vai mudar com medicamento, com alimentação, né? Exatamente. É aquilo que você é e vai ser forever. E foi aquilo, bom né? você falar sobre exames e tudo mais, e a gente falar sobre testes genéticos, porque muitas coisas a gente consegue silenciar, assim como você perguntou, através das suplementações. Se a gente tiver um conhecimento clínico muito legal sobre tudo que a gente vai avaliar naquele paciente, se a gente tiver a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, a gente consegue exatamente trabalhar nessa modulação genética de uma forma muito direcionada. Então eu consigo controlar, por exemplo, um paciente de ter uma alteração, relacionada à vitamina B12, vamos falar de uma demência. Um paciente que usa um medicamento antidiabético por muito tempo, principalmente a metformina, ela cai muito Olha que bacana. A parte cognitiva. A parte cognitiva. tudo Não, isso, não, não. O que quer dizer? A concentração de vitamina da B12 Você tá no precisando corpo. dele, eu acho, porque também na sua. Nossa, depois do Covid, misericórdia. Bom, a metformina baixa muito B12 nos seus usuários. Sim. Então, é muito comum a gente encontrar pacientes diabéticos que fazem uso da metformina Então e com a são B12 baixa. B12 baixa. Ainda mais se for um exatamente. bariátrico, aí lascou de lascou. vez, né, gente? É. Tá. Então, assim, dentro da suplementação, a gente consegue ajudar com que esse paciente, por exemplo, lá na Farmapele, a gente faz muitos os comprimidos sublinguais para poder dar para esses pacientes. Então, o paciente diabético, ele não precisa da mesma via da metformina para repor B12. Entendi. Então, a gente coloca lá ele sublingual, Cai vai direto na absorver corrente sanguínea. e Que ele vai bacana. continuar tomando a metformina dele e repondo B12. Lindo. Lembrando que a ausência de B12, de uso prolongado, causa demência. E Tá. você estava falando de efeitos colaterais, certo? De uso prolongado de metformina. Vamos voltar para a polêmica. E os efeitos colaterais de uso a longo prazo dessa última classe de medicamentos que a gente está falando? Por mais que sejam novas, a gente já consegue ver muitos efeitos Com colaterais. certeza. Quer O ser que drástica? seria? Pancreatite, tumor de pâncreas. Misericórdia. Posso Já dar vai lá uma? na frente, já. Logo. Vou dar uma outra que chegou pra mim recentemente. Pedra de vesícula. Mas isso também. Isso falando De uma do... paciente minha, inclusive, que fez o uso da semaglutida de uso oral. Ela fez não sei quantos cálculos vesiculares lá e vai ter que fazer cirurgia pra poder arrancar a vesícula. E aí, só lembrando que a semaglutida é o... Ozempic. Pronto, só pra São deixar as claro. canetinhas. São as canetinhas Canetinhas milagrosas. Isso. Ou Tá. de uso oral é o Ribelsus. Tá. É. É porque o povo, quando vai ouvir a gente, vai falar, mas o que é semaglutida? É. Tão legal, a gente... Semaglutida é o Ozempic. Perfeito. E que Exatamente. outros? Assim, ó, eu tenho o que acontece? Se você for olhar o uso para o diabetes, tem estudos de segurança que Sim, mostram, sim. né? Ele foi Sim. desenvolvido E é pra uma isso, baita né? medicação pro paciente Exato, diabético. para o tratamento do diabetes Sim, é perfeito, fantástico. Ele é um legal. incretino mimético que, né, ele mimetiza o mais próximo possível do que é o gélico. fisiológico, né? Aham. Só que durante os estudos clínicos lá atrás se observou uma perda de peso enorme dos grupos, durante o estudo de fase 1 e fase 2. Aí, opa, mas por que será? Aí O povo a tá perdendo indústria peso. cresceu, né? E aí Aí entrou cresceu. esse. E hoje a gente vê essa vertente para o emagrecimento. Eu vejo isso muito, essa moda, vamos dizer assim, né? De uso, muitas vezes, sem nenhum tipo de prescrição, sem nenhum tipo de avaliação, como era no passado os anorexígenos. Sim. Lembra? Sibutramina, Sibutramina, Fenproporex, Que anfepramona. E a pergunta é, hoje, eu, uma pessoa comum, eu posso ir na farmácia e comprar um remédio desse sem nenhuma receita médica? Pode, ele não tem retenção de receita.
Você sabe que... Né? Tá. É aí que mora o problema na minha visão, eu penso, né? Sim. Porque eu tenho pacientes, por exemplo, que querem emagrecer 3 quilos porque eu vou para um aniversário, uma festa daqui um mês. E aí não dá tempo de mudar, né? Não dá tempo, então... Mas é caro. Prefere pagar o preço. Claro. É, o É uso assim, indiscriminado, é muito né, que é fácil. o É. problema. Isso é uma das maiores campanhas do Conselho Federal de Farmácia, que é o uso racional de medicamentos. Todo mundo, quando a gente fala sobre o uso racional de medicamentos, acha que é só a cápsula que você toma por via oral. É. Mas essas coisas que a gente compra na farmácia sem receita muitas vezes, ou sem uma prescrição efetiva para o seu caso, Sim. aquilo daria muito problema. E Eu tenho relato de uso do Ozempic. Você tem um Eu exemplo para Eu tenho contar um pra testemunho gente? para dar. Conta, Eu não sabia se ele ia conta. falar que era testemunho. Era um testemunho. Ou se ele ia falar, gente. você é um amigo meu. Não, eu conto. Eu tenho um falo primo. como Também eu. brinquei Primo aqui, né? distante. Um amigo. Não, eu vou contar. É assim, ó. Eu fiz o uso do Ozempic por 2 meses pra poder experimentar. Eu queria, óbvio, perder um pezinho. Mas é pra Quem fins não, né? científicos, Quem pra não? fins científicos, pra você Quem poder não explicar queria pras pessoas. O né? meu era várzea mesmo, que sei isso que quando eu fiz o uso da medicação mesmo, efetivamente eu perdi. Perdi 8 quilos. Tá. E eu falei, nossa, show de bola. Na primeira dose que eu tomei, eu parecia que eu era o peão da casa própria, de tanto que rodava a minha cabeça, assim, ó. Deu um enfraquecimento absurdo. Tá. E aí depois começaram a vir os problemas. Então, No S, no plural. No, S, é. no plural, e que até hoje eu encontro com E eles. quanto Caraca. tempo que você parou? Um ano. Você parou há um ano já? Um ano. Você tomou durante quanto tempo? 2 meses, 2 meses, 60 tá. dias. Foram 8 doses. Ok. E aí, 2 canetinhas. Se eu soubesse, tinha investido em pneu pro meu carro. O valor todo. O que acontece? Eu fiz o uso nas doses de acordo com o que os protocolos mandam. Eu desenvolvi um negócio que a gente chama de sarcopenia. Pra quem não entende, sarcopenia é quando a gente perde massa muscular e a gente ganha gordura. Então, o peso que eu perdi não foi efetivamente gordura. Eita, Nerine. Foi massa muscular. Putz. E até hoje eu me ferro, porque depois disso eu tive muita dificuldade em voltar a ganhar massa muscular. Mesmo treinando, mesmo comendo direito, mesmo sabendo suplementar do jeito que eu sei. Então, é muito triste ver isso, sabe? E tem alguma via específica, alguma coisa que a gente possa pensar? Por que causa esse efeito colateral? Pensando nas vias que ele... Sarcopenia? Nas vias que o medicamento age mesmo. Na verdade, Gia, é que assim, você para de comer, né? Então, Efetivamente, sim, você para de comer. absorção, E aí, então, proteína, o aminoácidos. o seu corpo entendi. ele vai fazer o acúmulo efetivamente na inteligência dele de compostos de carboidrato, né? Gordura, De gordura, de glicídios e tudo mais. E aí ele vai queimar o que é mais fácil, Sim. que seria a proteína, que no legal. caso, né? Uhum. Então, E aí, tchau, desde músculos. quando... Glicogênio Tchau, muscular músculo. vai pra lá, né? Tá. Exatamente. Cabeça, esquecimento muito grande, concentração horrível. E foi horrível. Não recomendo Não valeu pra a ninguém. pena, né? Ó, eu vou te dizer que valeu pelo Experimento científico? Na verdade, pra entender que as pessoas que fazem isso, muitas vezes, assim como eu, elas queriam uma remediação, efetivamente. E não uma solução para o problema. Então, depois que eu tive essa experiência, hoje eu consigo, meu paciente chega lá no consultório, eu consigo saber como lidar com os efeitos dele. Sim. Sabe? Se eu soubesse naquela época que usar uma creatina poderia me ajudar muito a manter essa massa muscular, eu teria feito totalmente diferente. Voltaria a usar? Nunca. E o importante pensar na finalidade, né? Que é aquilo que a gente estava Claro. falando. Ele é um medicamento que foi desenvolvido pensando em diabetes. Né? Exatamente. Então, nesse caso, ele é totalmente válido. Exatamente. Né? Porque Não no meu você caso. estaria controlando um problema fisiológico ali, né? Uma alteração. Vamos colocar uma situação onde o uso deles, para isso, é efetivo e é muito importante. Paciente tem 180 quilos e precisa fazer uma cirurgia bariátrica e ele tem que descer para 130, 140, Sim. porque senão inviabiliza a bariátrica que ele vai fazer. técnica, A realmente. técnica, né? Que era o mesmo objetivo lá atrás, no passado, era o mesmo objetivo dos anorexígenos, Sim. né? Sim. Que banalizou o negócio. Era tipo um tratamento de choque. Claro, aí sim, tu ter um emagrecimento rápido, não saudável, porém rápido para
para permitir o paciente dar aquele próximo passo. É um mal para curar um mal maior. Exato. Né? Né? Ele é obrigado a perder, porque se der Não uma tem intercorrência do meio da cirurgia, dificilmente vai reanimar esse paciente. Sim. Né? Então, neste caso em específico, é super válido você usar drogas, Sim. fármacos, medicamentos, enfim, como queiram, que faça esse processo de emagrecimento rápido. E é muito legal. Né? É para isso que eles efetivo, né? surgiram. Só que houve um desvio de finalidade, vamos dizer assim. Não é pra quem quer emagrecer 3, 4 quilinhos ali, né? Exato, né? Para entrar no vestido que vai casar no final do ano, ou coisa parecida. Entendeu? Exatamente. Então, essa aqui é uma... Sabe qual é outro que tá entrando agora aí também nas modinhas para emagrecimento? O Venvance. Sim, vem Ah, mas Que é a acho- lisdexanfetamina. Mas você tá associado às Totalmente. canetinhas, né? Esse eu nunca experimentei. Nem Anorexígeno. vem, Miguel, nem tem. Ele é anorexígeno, né? Extremamente usado lá. Um dos transtornos é o TDAH, né? Que ele é Sim. muito bem prescrito, inclusive. Sim. Né? O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ele aumenta o foco e tal, tudo bem, Uma boa tudo certo. aplicabilidade para isso, né? Só que ele é um derivado anfetamínico. Ele é derivado não, ele é a própria anfetamina, né? Um precursor, é a lisdexanfetamina. É uma lisina ligada à molécula da anfetamina lá. Então você metaboliza isso e libera anfetamina, que é altamente anorexígeno. Sim. Então também está entrando aí nessa... Virou também uma das substâncias de uso Indiscriminado. Aham. Né? para Eu vou isso, contar. para também a história do emagrecimento. Eu entendeu? tive um paciente, Beto, que ele usou esse coquetel molotov de emagrecimento de Ozempic com Venvance. Os dois juntos? Os dois Não, mas eu juntos. tenho um Pai. monte de paciente que tá usando os dois juntos. Eu vou contar pra você. Ele emagreceu absurdamente. Ele tá ficou ótimo. Ele tá Tenho vivo. medo. Mas Só ele- que quando ele cessou o uso, Parou. menino, É. ele saiu do manequim 42, foi pro 54. É. Nossa. E aí, Ele tá quase 3 vezes maior do que ele estava quando ele começou o tratamento. Então, o efeito rebote e o vício que ele ficou no Venvance ficou... Ou seja, É. o que acontece? Como ele tem uma ação de estimular lá as vias adrenérgicas, certo? Adrenalina e tal, lá no tecido adiposo, no adipócito, que é onde se armazena a gordura, certo? Na forma de triglicerídeo, tu precisa ter uma das coisas que estimula a quebra dessa gordura são as vias adrenérgicas, né? Tem lá os receptores beta lá, que a adrenalina que você produz estimula isso, ativa lá. Esse receptor ativa uma enzima, né, que é a lipase sensível ao hormônio, e ela vai fazer o processo de lipólise, a quebra da gordura, Sim. do triglicerídeo que está no tecido adiposo. Sim. Quando você está elevando a atividade em cima desse receptor, que é o mesmo que a cafeína faz. Cafeína hoje é muito usada também, né, pré-treino e tudo mais. Termogênica. Sim. Termogênico, exato. Aham. Uma das vias é essa, para perda de gordura. E aí você fica lá modulando esse negócio durante, sei lá, 1 mês, 2, 3, 6 meses, modulando desse jeito com o uso do medicamento. Sim. O que vai acontecer? Esses receptores eles vão ficar saturados com o uso do medicamento. A partir do momento que você parou eles ficam... né, que você parou de utilizar, a lipase sensível ao hormônio simplesmente ela olha lá pra adrenalinazinha circulando e olha e fala assim, quem é você na fila do pão? Entendeu? Eu quero mais. Manda mais. E aí, Quero tipo assim, pão, ó, então pão. triglicerídeo, ó, bora produzir triglicerídeo aí. E aí você vai ter um Descompensação. ganho de peso absurdo ali, porque Descompensa essa tudo, via, né? ela Tudo. fica suprimida por conta Sim. do uso desse tipo de medicamento. Ou seja, galera, não tem jeito, né? É mudança de estilo de vida, Mari. Mudança de estilo de vida. É muito A importante gente cai e ter... fala a mesma coisa. É muito importante a gente ter... A gente e as pessoas que vão assistir esse episódio terem uma nutricionista de Pra chamar confiança pro coração. para chamar de sua, Sim. terem farmacêuticos na sua Sim, disposição. sim. É uma Todos equipe de profissionais. saúde que realmente cuide De forma de integral. forma integral, exatamente. Pra gente poder efetivamente mudar estilo de vida. Tem muito papo ainda pra gente falar E sobre o papo esse. tá bom, gente, mas o nosso tempo acabou. Não, tem conversa aqui pra muito Tem tempo. muita coisa. Tem muito conhecimento, tem muita bagagem, mas o nosso tempo realmente chegou ao fim. Assim, pra finalizar, queria que você desse um grande finale aí. Beto também, a cerejinha do bolo. Uma dica, uma orientação, uma sugestão, Uma frase, uma um frase, pensamento. alguma coisa que vocês queiram deixar aqui para os nossos queridos ouvintes. Beto, você primeiro.
Nossa, que responsabilidade. Isso não foi combinado. Porque eu ainda não pensei. Me pegou desprevenido. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer a todas vocês duas por esse convite, né? Esse gentil convite pra gente poder participar aqui com vocês. Fiquei bem feliz mesmo. Que bom. E assim, ó, eu sou um farmacêutico, eu dou muita informação na internet, eu tento divulgar muito, né, com relação... esse é o meu trabalho social na internet. Eu gosto de divulgar Aliás, sigam, a gente vai deixar o perfil. Riscos inerentes ao uso de medicamento. Tem vezes, às vezes eu faço alguns posts lá, o pessoal, lá vem a indústria farmacêutica. Olha a cara da indústria farmacêutica. Olha a cara da indústria farmacêutica. O vídeo dos óleos essenciais. Dos óleos essenciais. Nossa, o povo, lá vem o... Tá. O meu trabalho é fazer isso, né? Então, assim, ó, quando a gente fala de uso racional de medicamentos, use racionalmente medicamentos, meu povo. Não vá nas modinhas que aparecem por aí, tá? E se você tiver dúvidas sobre o uso de medicamentos, chame um farmacêutico, procure um farmacêutico clínico, né? Ele é um profissional que tá ali para isso. Se você estiver usando 10 medicamentos, ele vai te ouvir, ele vai te ajudar nesse sentido, tá? Onde que a gente acha um farmacêutico clínico? Temos um aqui, ó, com mas consultório. Assim, tem consultório? Existe consultório de farmacêutico clínico. É que assim, como o Beto muito disse, novo, é muito isso. novo, mas geralmente pelas redes sociais a gente consegue encontrar. Entendi. E daí é muito fácil de encontrar. Vai dar certo. E assim, desculpa a minha ignorância, mas eu preciso perguntar porque é dúvida aí da galera. Isso. Aí a gente liga, marca um horário, marca uma consulta. Marca uma consulta, é assim que a gente funciona? conversa lá por pelo menos 1h30 de consulta para poder entender todo o seu dia a dia, a sua rotina, o que você toma, o que você não toma, o que você faz, o que você não faz, ver tudo isso. E a sua mensagem final? Você já acabou a sua, cara? Já, manda ver. Tá bom, a minha mensagem final é que tenham sempre um farmacêutico para chamar de seu. Trabalhem e usem muito bem tudo que vocês imaginarem que tem dentro de uma cápsula, dentro de um potinho, de uma forma muito racional. Pratiquem mudança do estilo de vida, porque eu sei que é difícil no começo, mas no final das contas vale muito a pena. É a nossa vida, né? É a nossa vida. Então, a gente só tem uma vida para viver várias oportunidades. Então, aproveite de forma completa, sem diabetes, sem hipertensão e sem alteração de colesterol. E muito menos obeso, né? Por favor, né? E é isso. Que lindo. Obrigado, meninas. Obrigada, meninas. Obrigada, Mari. Obrigado. Foi maravilhoso. Adorei. E obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. E a gente volta daqui 15 dias com mais um episódio do podcast de Bem com a Vida. Tchau. Tchau, gente.